Boa noite, amigos do JohnnyCast. É um prazer enorme estar com vocês em mais um episódio do nosso podcast. É aquele podcast para quem está perdido no meio das informações novas que estão chegando, para aquele que nasceu no analógico e hoje está no digital. Com todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, nós somos mais que um podcast. Nós somos uma comunidade para apoiar todo esse pessoal que precisa desse tipo de informação. Se inscrevam no nosso canal para ter acesso aos conteúdos, curtem os nossos vídeos e compartilhem com os amigos que também precisam, né? Precisam desse tipo de informação. No episódio de hoje, nós vamos falar de uma coisa que não falávamos há muito tempo atrás, né? Que é inteligência financeira, que é muito importante nos dias de hoje, que talvez seja mais importante do que como ganhar, é como a gente fazer esse recurso poder se multiplicar nas nossas mãos. E para isso, hoje nós temos um especialista, um doutor na matéria, que é o nosso amigo, o meu amigo, Diego Mendes. Diego, por favor. Fala, Johnny. As apresentações iniciais aí. Quem é o Diego? Boa noite. Obrigado, uma honra estar aqui contigo para falar um pouquinho sobre inteligência financeira, tema que eu acho que é muito atual. Sempre vai ser, né? E a ideia é contribuir, né? Dividir aí um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho para as pessoas o que elas podem fazer para melhorar a saúde financeira de cada uma, independente do seu momento. Acho que a ideia é justamente jogar ideias aqui, compartilhar conteúdo e ajudar quem está em casa a ter novos insights, né? Espero que possa contribuir. Pô, legal, Diego. É um tema bem atual, né? Porque a gente comenta muito isso. A nossa geração, a geração X, né? Tem várias gerações, depois a gente vai aprendendo isso. A gente não tinha esse tipo de aprendizado na escola ou em cursos, né? O negócio era meio mais formal, né? Então, explica um pouco para a gente o que é essa inteligência financeira. E por que ela é tão relevante nos dias de hoje? Boa. Cara, você tocou num ponto que eu acho que faz muito sentido a gente entender qual foi a base que nós tivemos para interpretar o dinheiro e como que ele influencia a nossa vida, o nosso cotidiano. E você pontuou muito bem. A gente não teve essa instrução na base. Para muitas das pessoas, nem mesmo dentro de casa. Eu sou formado em relações internacionais, eu tenho amigos que são formados em áreas, por exemplo, como economia, e inclusive que buscaram essa instrução, procurando entender melhor como fazer melhores investimentos, por exemplo, e ainda assim não encontraram aquilo que procuravam. Então essa frustração, ela não é minha, ela não é sua, ela é de todo mundo, né? Hoje a gente tem alguns programas, inclusive do próprio governo, né, que buscam trazer esse conhecimento para dentro das salas, mas ainda tudo muito precoce, né? Então a gente acaba crescendo com essa dor e muitas vezes a gente só se dá conta de que aquilo é uma dor quando a gente já está passando por algum problema. E aí é a hora onde você olha para trás, puxa, deveria ter feito isso, aquilo, vê que você não recebeu essa instrução e aí entra em conflito também, enfim, acaba naquela situação em que você se encontra tentando entender, né, o que aconteceu e como você pode sair dali. Então a gente está aqui justamente hoje para buscar ajudar quem se enxerga em um momento assim. Não, legal, Diego, isso é importantíssimo, né? Porque também a gente, são diversas siglas, né? Domingo eu estava vendo aquele Quem Quer Ser Milionário, naquele programa de perguntas, aí chega uma hora que o Hulk fez uma pergunta de questão financeira, tudo, pô, eu falei, caramba, eu não consigo responder isso, né? Apesar de hoje todo o acesso de informação, né? Porque assim, na nossa época, lá atrás, né? A gente tem que falar de antigamente porque o programa é do... Você fala nossa época, já entrega a idade. Né? Não, da minha época, por exemplo, tu é mais novo. Mas a gente tem que fazer esse paralelo porque foi o que mudança, né? Foi a mudança que teve. Na minha época era poupança, basicamente era poupança. Eu lembro que
alugava-se linhas telefônicas fixas. Então tinha um plano lá de expansão, tu tinha que conseguir ter uma linha, e aí você conseguia alugar essa linha, conseguia ter um tipo de renda ali. Logicamente, depois vieram os celulares e hoje o telefone fixo, bem dizer, caiu em desuso, né? Mas assim, Diego, e foi uma coisa que a gente estava conversando, né? Questão de, por exemplo, a gente vai fazer um paralelo com a Bolsa. Quantos por cento hoje dos brasileiros hoje investem na Bolsa, né? Que é uma conversa que a gente já teve sobre isso, né? Sim. Vamos lá. Cara, hoje os números atualizados são cerca de 5% da população brasileira são investidores ativos no mercado financeiro Bolsa de Valores. Nós temos hoje no Brasil um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Só que os econômicos ativos, metade. Então, de 100 milhões, vamos dizer assim, de pessoas que estão atuando no mercado de trabalho, essas que têm capacidade de fazer algum tipo de investimento, 5% apenas é que está lá buscando alguma oportunidade de, né, promover rentabilidades diferentes. Só que esse é um número ainda muito pequeno, né? Se a gente olhar para o mercado americano, a gente tem mais da metade dos investidores americanos lá na Bolsa. Os Estados Unidos tem várias bolsas, né? Mas lá a cultura do investimento ela já vem do berço. Né? Então, assim, você perguntou um pouco da minha história, né? Eu sou filho de professora, né? Minha mãe foi professora de português, estado, município. Meu pai comerciante, mas um comerciante de bairro, uma mercearia, tá? E então assim, eu venho do ambiente onde as dores com relação ao dinheiro foram muito grandes, né? E eu poderia ter tomado vários caminhos, eu tive várias frustrações, né, ao longo da vida, mas eu percebi que ninguém ia fazer nada para me ajudar. Então eu percebi também que não adiantava ficar reclamando, sabe assim, dizendo que, poxa, por que eu nasci aqui? Por que eu não consigo as coisas que eu quero? Eu tinha que fazer alguma coisa. E aí fui buscar instrução. Fui fazer aquilo que eu sozinho podia fazer naquele momento. E cada geração, foi o que você tocou nesse ponto, né? Cada geração tem uma realidade, né? Da cultura daquele momento, da economia que aquele país vive naquele momento e a interpretação do que é certo fazer. Os antigos, a gente sabe, geração X, né? Não. X é a minha. X Aí é a teve sua. a Baby Boomer antes da Baby minha. Boom é a primeira geração, primeira, lá, 1940. É isso aí. Essa geração, e a que veio posterior a ela, a grande maioria das pessoas gostavam de investir em imóveis. Exatamente. No Brasil, a gente tinha uma cultura, aliás, uma economia, né, muito ruim com relação a juros, inflação, aquela história do overnight. Cara, até ali o Plano Real surgir, ainda assim, Sim, anos 90, ainda não tava aquelas coisas, né? Ainda tinha muita inflação alta e tudo mais. Mas só depois do Plano Real que as coisas melhoraram. Só que o Brasil vive até hoje esse cenário. Cara, pandemia, a gente bateu 2% de taxa Selic, de repente voltou para 14% e fica esse troço maluco. Como que a gente sobrevive, né? No meio dessa loucura toda. Então, acho que é um pouco sobre isso. E hoje, por exemplo, a gente tem uma cultura de não compre imóveis, alugue, é mais fácil ficar milionário mais rápido também, né? Porque vem a tecnologia para facilitar as coisas. Então, assim, cada geração uma realidade. E eu acredito que a gente está numa geração que tem muitas oportunidades para a gente poder fazer mais e melhor. Entendeu? Então, acho que realmente a gente tem hoje um momento que nos traz não só uma facilidade ao acesso ao conhecimento maior, da mesma forma que você pode fazer gerar mais riqueza com menos recursos. Perfeito. A gente falando dessa questão geracional, né? Antes do Baby Boomers, o pessoal colocava dinheiro no colchão, né? Então ficava com aquele dinheiro no colchão. Comprava dólar para guardar. Para guardar. O dinheiro mudava, o pessoal ficava com dinheiro velho. Eu, quando era pequeno, eu tinha acesso a várias notas, cédulas que não se utilizavam mais. Depois, logicamente, veio essa geração do Baby Boomer, que o mindset era trabalhar para uma grande empresa, ficar na grande empresa o tempo inteiro, se aposentar, viver de aposentadoria. Até então, era uma coisa que acontecia.
Já veio a geração X. Hoje a gente convive com mais ou menos 5 gerações ao mesmo tempo. A gente aprendeu isso num congresso que a gente teve no sábado. E hoje a questão já não tem aquele negócio de ter a posse, né? Então, foi o que você falou. Imóvel alugado, carro alugado, celular alugado, tudo alugado e vai jogando esse dinheiro para poder ter uma rentabilidade, para poder fazer dinheiro. Mas teve uma coisa traumática que eu acho que foi o que, não sei, pode dizer traumática, né? Eu acho que não chegou a pegar isso. A gente teve um presidente que foi eleito democraticamente. E aí, cara, na virada, quando o cara ia assumir, daqui a pouco apareceu a ministra da Economia na televisão e falou assim, ó, a gente está pegando o dinheiro de todo mundo que está na poupança e hoje todo mundo vai ter 50 mil reais. Tô dando um número fictício. Então, assim, tinha gente que tinha milhões e daqui a pouco eles deixaram todo mundo com o mesmo tipo todo mundo todo mundo vai ficar, por exemplo, com 50 mil reais na poupança e a gente vai emitir precatórios e aí lá na frente a gente paga. Cara, isso foi um dos maiores absurdos, né? Teve gente na época que se matou tudo. Mas, logicamente, a gente acredita que mudou bastante, né? E depois veio o Plano Real. Eu lembro que a gente tinha uma questão de pagamento, né? De onde trabalhava, né, que era com navios, né? Então, assim, tu tinha que pagar logo no dia seguinte, porque senão os juros vinha, comia tudo. Essa realidade hoje já é mais diferente, né, Diego? Cara, é diferente, porém, você puxou um ponto aí que vale muito a pena a gente refletir juntos. Porque é o seguinte, como eu falei anteriormente, o pessoal gostava de patrimonializar através de imóveis, por exemplo. E hoje essa cultura ela vem sendo derrubada, né? Não, more de aluguel, financiar a casa própria é caro, e realmente mas o confronto não imobilize, né, o seu capital, deixa ele em investimentos mais líquidos, e parte disso faz sentido. Só que existe um risco muito grande, como você bem pontuou na questão do Collor. O governo confiscar os seus recursos hoje é muito mais difícil, tá? Então a gente rever um cenário como esse, da forma como aconteceu, é praticamente impossível. Existem várias barreiras para caso o governante hoje queira tomar uma atitude dessa, até ele conseguir fazer isso, você já teve tempo de levar o seu recurso para um outro lugar, né? Um pouco mais difícil, não que não possa acontecer, mas é um pouco mais difícil. Só que ao mesmo tempo, quando você mantém tudo que você constrói hoje, todas as suas riquezas com liquidez e em ambientes que podem ser manipulados, você também está colocando um risco muito grande ali. Então, eu acredito muito que a gente tem sim que imobilizar uma parte do patrimônio, porém em ativos que sejam que a gente possa ter uma garantia de permanência dele ao longo do tempo, independente da geração. Então, o imóvel, se a gente pegar por essa linha, o imóvel ele é um ativo que, independente do cenário, salvo se não tiver uma guerra atômica naquela cidade, naquele lugar onde aquele imóvel está, ele vai estar seguro, ele vai passar por todos os cenários econômicos e vai sobreviver, né? Se a gente olhar para o ouro, né? O ouro também. O ouro já foi usado como lastro para moeda, né? Então, o dinheiro, a nota, a cédula, ela não tem valor algum se ela não tiver algo que lastreie aquilo, que dê valor para aquilo, né? E, da mesma forma, se eu não tiver investimentos ou imobilizar o meu patrimônio em algo que faça sentido, que seja algo que vá valorizar no tempo, independente do cenário, eu também estou colocando o meu dinheiro em risco. Os ricos, as pessoas muito ricas, diversificam, por exemplo, em arte. A gente pensa que o rico ele compra arte porque ele pode gastar milhões em um quadro de um artista renomado e tudo mais. Não, ele não faz só por isso. Ele faz porque a arte ela tem um valor no tempo. Quanto mais antiga, mais valor no futuro. Então, eu estou investindo, estou diversificando em algo que está em minha gestão, né? Então, essa reflexão é importante. Cara, eu nunca pensei nessa questão de arte assim, desse jeito, né? Porque faz todo sentido, né? Por exemplo, né?
Imagina quanto vai valer um Van Gogh daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, né? Negócio bem, bem interessante. Ô, Diego, além dos imóveis, além do ouro, o que... Assim, pô, a pessoa está começando. Qual o caminho? O que é legal para a pessoa começar a olhar, perceber? Eu acho que o mais importante disso aí tudo é uma mudança de mindset, Sem né? dúvida. Que é um... Cara, não é de uma hora para outra, é todo um trabalho. Então, você vai preparar a terra, você vai colocar semente, você vai adubar, você vai regar para você colher lá na frente. Eu acho que essa é a principal mudança. Mas para quem está começando hoje, qual a visão que tem que ter? O que é importante as pessoas olharem? O que é atrativo? O que é seguro? Cara, boa sua pergunta, viu? Para quem está começando, para quem hoje começa a enxergar a realidade como ela verdadeiramente é, você começou a sua jornada profissional, está no teu primeiro estágio, ou já está há algum tempo no mercado e está começando a ver que talvez aquilo que você recebe como receita, né, troca pelo teu tempo de serviço, não vai te ajudar a chegar nos objetivos que você tem. Você começa a cair naquela consciência de que, puxa, tem algo aqui que eu ainda não aprendi, não dominei. Você tem que entender como que é o jogo. Porque, na verdade, a gente está dentro de um jogo, né? Desde quando o homem decidiu sair das cavernas ali e viver em uma sociedade organizada, né? E colocou o dinheiro ali como moeda de troca, né? Então, você era um grande caçador, eu também tinha que sair para caçar, mas eu não caçava muito bem, mas eu plantava muito bem. Então eu percebia isso e falava, olha, cara, João, caça a minha caça, né? Que você faz muito bem isso, e eu planto mais aquilo que você precisa e a gente troca. E assim a gente vai vendo a história do dinheiro nascer, né? Sim. Escambo, né? Troca de mercadorias, até que a gente evoluiu para chegar agora na nota, né? Nas moedas Que e também já não notas, existe que mais. também já não Não existe existe mais, mais, agora né? tá tudo virando digital. Mas é um jogo, irmão. É um jogo. E se você não souber jogar o jogo, você se torna peça desse jogo. Porque o jogo tem donos. E o dono do jogo são alguns donos. Na verdade, não é um grande presidente, um grande empresário que é o dono do jogo. Não são os ricos necessariamente o dono do jogo. Mas o dono do jogo pode ser você, eu. Cada um pode se tornar dono do próprio jogo. Porque riqueza não necessariamente é você ter uma Ferrari na tua garagem. Pode ser que seja para você, mas você ter liberdade de poder estar aonde você quer, com quem você quer, na hora que você quer, é você se tornar dono do jogo. Não precisar trabalhar necessariamente, né, para fazer aquilo que você quer naquele momento. É você ter governo sobre o seu ambiente, o seu meio, sobre os seus negócios, a sua fonte de renda, a sua família, né, os seus projetos, os seus planos. E para isso você precisa dominar um tema chamado inteligência financeira, né? Porque tem pessoas, eu ouço muito isso, pessoas que dizem assim: "Ah, mas esse assunto é chato. Poxa, nunca estudei isso, eu sou de humanas, não sou de Sim, sim, exata". sim, sim. Cara, me desculpa, mas se você se vê dessa forma, pega uma trouxa e vai pro meio do mato. Lá você caça, lá não tem dinheiro. Você não precisa lidar com isso. Não dá para ver em sociedade. Agora, se você também não quer fazer isso, você tem que aprender a jogar o jogo. Não adianta, não tem como escapar. É como a nossa saúde física. Você vai envelhecer, você vai precisar cuidar dela, mesmo que você não goste de fazer atividade física, né? Então, assim, quem não joga o jogo é jogado. E aí os problemas aparecem. Muitas vezes as pessoas não têm consciência de que está sendo peça manipulada do jogo e acaba gerando frustração, brigas, enfim, problemas acontecem. Não, e é importante, né? Ó, um ponto que você tocou é importante, né? Que o jogo muda, né? Porque antigamente, né? Pô, eu falo antigamente, pô, papo de velho. Não, mas cara, porque mudou as coisas, né? Então, antigamente era, pô, ter um bom carro, morar bem, Meu Deus. ter uma... Pô, cara, eu tenho um baita carro, eu moro bem, meus filhos estudam nas melhores escolas
e eu sou um funcionário de uma grande empresa, estou bem lá, tudo. Hoje não. Essa geração que está vindo já preza pela liberdade. A liberdade é, pô, eu posso trabalhar em qualquer lugar, eu quero ter tempo para mim, eu quero ter tempo para fazer as minhas coisas, eu quero escalar o meu negócio, aí vem todas essas questões de startup, desse negócio todo. Mas assim, Diego, legal. Pelo que eu entendi que você falou, ou você é peça do tabuleiro, ou você é o tabuleiro, Ou o dono do jogo. ou dono do jogo. É mais ou menos isso. Como é que a gente faz para perceber, como as pessoas podem fazer para perceber se elas são peças, se elas são o dono do jogo ou se elas são esse tabuleiro? Porque essa percepção às vezes demora, né? Como é que a pessoa pode ter esse estalo? Demora. E você falou desse roteirinho de sucesso. Cara, me identifiquei super porque eu cresci com essa mesma mentalidade, né? Sim. O meu pai me ensinou isso. Estude, tire boas notas, faça uma boa faculdade, garanta um bom emprego, para que esse emprego te proporcione comprar o teu imóvel, o teu carro, ter tua família e se aposentar bem. Cara, minha cabeça era essa. Eu sabia que se eu cumprisse aquilo e eu comecei e segui né, o script ali, cara, eu era um homem realizado. Zerei a vida. Era mais ou menos isso. Legal. Só que ao longo do caminho fui percebendo que meu pai ou a minha instrução em casa não estava certa. Porque eu comecei a entrar em conflito. Eu, por exemplo, na faculdade, o mesmo colega de classe ali, mesma idade e tudo mais, o cara chegava de carro zero na faculdade, sendo que eu chegava de ônibus. Falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui. E não era só uma pessoa, ele não era uma exceção àquele meio. Existiam pessoas ali com a mesma característica, roupas novas, tal, aparentemente desfrutando bem da vida, naquele momento, a mesma idade que eu tinha, e eu não. Pô, peraí, tem alguma coisa errada. Então, a sensibilidade de tem algo errado já te dá um indício de que, opa, peraí, alguma coisa de errado não está certa. Né? Perfeito. E então, se você não tiver essa instrução dentro de casa ou em algum ambiente onde talvez o seu pai ou sua mãe também não dominaram isso, né? Mas assim como na nossa geração, né? Poxa, olha, filho. Na tua, sou mais velhinho um pouquinho. Não, eu tenho quase a mesma idade, pô. Vou fazer 39 ano que vem. Não, pô, tem. Por exemplo, o meu pai, ele não sabia falar inglês, mas ele sabia que eu precisava daquilo, então ele me matriculou numa escola de inglês. Então, mesmo que seus pais não te instruíram na área financeira, se eles tiverem consciência disso, e é um recado para os pais de hoje, que talvez não tenham ainda essa instrução, mas saibam, os seus filhos vão precisar disso, assim como vocês precisam também, né? Mas façam pelo menos pelo filho de vocês. Instruam eles, cadastrem, matriculem ele em cursos, porque esse conhecimento, esse domínio sobre o que é o dinheiro, sobre investimentos, negócios, tudo que envolve essa temática financeira vai ser uma necessidade do teu filho para ele ser uma pessoa de sucesso em algum momento da vida dele. Então, acho que foi essa a tua pergunta, se eu respondi bem. Não, assim, eu vou me usar como exemplo, né? Eu comecei a trabalhar e, lógico, as coisas foram acontecendo, tudo, né? Mas, assim, tem certo... Aí, por exemplo, o que ganhava, gastava. O que ganhava, gastava. Então, assim, por quê? Porque muita gente vem, às vezes, de um ambiente que... Por exemplo, eu queria ter, na época, quando era pequeno, tinha um tênis que era o Adidas. Tinha um Adidas lá que... Pô, tinha que ter uma grana para comprar. Hoje é como se fosse um Nike, alguma coisa. Aí, tem certas coisas que tu não pode ter. Tem videogame, tem certas coisas que tu não pode ter. Então, quando você começa a trabalhar, você acaba querendo suprir essa necessidade que você não teve lá atrás. Usar uma roupa legal, ter um carro legal, poder viajar, tudo, papai, e a vida vai rolando. Mas, assim, enquanto você não acorda para ter essa percepção, você muda na dor, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? O que a gente pode deixar?
de sinal para as pessoas não acordarem com a dor, para as pessoas já acordarem já no meio do percurso. Cara, não gasta tudo, põe uma coisinha aqui no banco, faz um investimento, esse tipo de coisa. Cara, o que você exemplificou aí foi exatamente o que é o capitalismo, É isso aí. né? Que te faz querer consumir e consumir de novo, e consumir de novo, e consumir de novo, gerando aquela dopamina, né? De, cara, eu preciso... Você comprou o teu iPhone hoje, vai virar um ano, já vai sair outro, você já vai querer comprar o outro, e esse aqui tá novinho, É isso e aí. você já quer o outro. E o teu dinheiro não para com você. E isso tem a ver com a manipulação dos donos do jogo. Então, e se eu dissesse para você, João, para quem tá em casa nos ouvindo, que o sonho da casa própria, por exemplo, ele não é seu, nem foi do seu pai, nem da sua mãe. Ele foi instalado dentro das casas. E se eu dissesse, por exemplo, que o sonho da formação da faculdade também não é seu, ele foi instalado nos seus pais, em você, através deles. E se eu te falasse que o sonho da aposentadoria também não é seu, ele foi instalado como um programa todo formatado, bonitinho, para você viver dentro desse sistema. O sonho da casa própria, por exemplo, ele nasce lá na Revolução Industrial, quando você tem a ascensão de grandes indústrias e você tem a necessidade desses grandes empresários ali surgindo de trazer a classe trabalhadora para morar próximo das indústrias. E aí eles vão até os bancos, pedem o apoio do banco para fomentar que esses trabalhadores comprassem, adquirissem as casas ao redor da indústria, para que eles pudessem trabalhar próximo, né? Poder estar lá sempre na fábrica, na linha de produção. Daí você vem também com a necessidade de preparar melhor, capacitar melhor essas pessoas. Cria-se as faculdades. E aí você desenvolve cursos dedicados à formação de trabalhadores. A escola é assim, a base já nos instrui assim. E aí eu te entrego um plano perfeito para você ter uma vida perfeita, com um plano de aposentadoria, tudo bonitinho. Então, assim, a sua vida ela é um produto, é uma esteira, como a gente foi formatado, né, para nascer, viver e morrer. E é muito difícil a gente identificar isso, né? Perceber essa realidade e buscar algo diferente, porque a maioria das pessoas não está buscando nada diferente. Esse é um desafio, né? O nosso ambiente, ele dificulta que a gente saia daquela roda dos ratos, como diz o Robert Kiyosaki, né? Autor do Pai Rico, Pai Pobre. Então, para que você consiga sair dali, além da consciência de que você está num sistema e de que esse sistema não vai te beneficiar naquilo que você tem como projeto para a sua vida, sair dali, tendo todas as pessoas ao seu redor te puxando, porque as pessoas não querem te ver sair dali, elas querem que você viva na mesma realidade, né? É muito louco isso. Então, é muito difícil. Então, João, a gente precisa levar esse conhecimento mais adiante, né? A gente precisa mostrar para as pessoas como começar. Por exemplo, hoje se fala muito do 1 milhão, é fácil fazer 1 milhão, né? Qualquer um pode fazer 1 milhão, isso está tudo Sim. por aí na internet, né? Bom, de certa forma não está errado, porque mesmo que você tenha um trabalhador que viveu nesse sistema a sua vida inteira, ele vai ter gerado 1 milhão ou mais. Ele começa ali com um salário mínimo, ao longo da vida ele vai pegando 2 salários, 3 salários, normal, né? Sim, vai ter na ascensão, né? E essa pessoa ela vai produzir 1 milhão. O jogo tá, o quanto que desse recurso que você produziu, você reteve, ou você fez, além de reter, reaplicou ele, né? Todo mundo vai ter 1 milhão ao longo da vida, independente da renda que você tenha, né? Mas o quanto que você guardou ou construiu, usou para construir o seu castelo, né? Então, se você viver no sistema, você não vai conseguir isso. Se você não tiver essa consciência de que você precisa edificar a sua casa, o seu castelo, garantir por si próprio o seu futuro, a sua aposentadoria, o seu conforto, você não vai conseguir sair desse sistema. Legal? Então, assim, para quem está começando, muito se fala, por exemplo, na internet de, poxa, é fácil você
começar a investir com R$30. Pega R$30 que você tem, para quem está começando ganhando pouco, né? Pega R$30 e você já pode comprar uma unidade de um Tesouro Selic, de um Tesouro IPCA, alguns títulos públicos que tem ali, né? Eu discordo, né? Mesmo sendo da área financeira também, eu discordo. Por quê? Porque, cara, se você investir R$30, não vai mudar o teu jogo. Eu iria para o empreendedorismo, porque eu preciso saber e descobrir como que eu posso, o mais rápido possível, dobrar esse R$30 que eu tenho. Então, talvez eu prefira comprar ali, se eu tenho R$30, acho que dá para comprar um leite condensado ali, um Nescau, um achocolatado e fazer alguns brigadeiros para vender. Acho que isso vai me dar um retorno muito maior do que comprar uma unidade de um tesouro nacional. Então, essa é a visão de quem já entende um pouco do jogo, né? Eu não iria para o investimento, porque o investimento, pega essa visão e vê se você concorda com ela. Eu vejo sempre assim, todos os dias eu acordo, visto as minhas armaduras e vou para o campo de batalha. Tudo que eu conquisto nas batalhas de cada dia, o leão que eu venci ali, né? Eu trago essas riquezas para edificar o meu reino. E o investimento financeiro, ele nada mais é do que essa muralha que eu construo para proteger as minhas riquezas, certo? Mas da onde que vem a riqueza? Do campo de batalha. Então, se aonde eu estou trabalhando não me paga muito bem, eu preciso encontrar um jeito de aumentar a minha renda. Não adianta, por exemplo, você fazer o famoso controle de gastos que as pessoas fazem. Quem controla gasto é quem vive no sistema, porque sabe que a renda tem um teto, ela não vai passar dali. Olha que louco, não é? Legal, legal. Se eu parto do pressuposto que eu não tenho como aumentar minha renda, eu tenho que enxugar meu gasto. Só que, cara, isso nunca vai mudar o meu jogo. Eu sempre vou ganhar pouco, vou viver frustrado porque eu enxuguei os meus gastos e, cara, beleza, eu enxuguei os gastos, mas, cara, que merda de vida, né? Sim, sim, sim. Eu tenho que aumentar a minha renda. Então, o jogo não é sobre controlar os gastos, é sobre gerir recursos. Eu tenho certeza que aí em casa, se você olhar ao seu redor, você tem pelo menos 5 a 10 mil reais parado. Você tem que pegar esse dinheiro e esse material, talvez, né? Não o dinheiro, mas alguma coisa que vale dinheiro e vender e pegar isso para empreender. Quando você tiver uma renda legal, satisfatória, os seus gastos, você tem uma qualidade base de vida, assim, você não está vivendo legal pra caramba, mas, pô, Sim. tô bem, dá para viver um pouco mais nesse padrão de vida, aí sim, daquilo que você tiver de excedente, você vai fazer investimentos. Você vai montar um negócio ou até mesmo fazer investimentos financeiros, mas tem um tempo certo para isso. Não, legal, né? Então, assim, teoricamente, né, eu posso falar isso, tem um script, né? Foi feito um script da vida que mais ou menos 90%, ou 95%, ou não sei, um número, que segue esse roteiro. É até interessante, né? Quando eu era criança, minha mãe falou, pô, vou jogar bola. Não vai jogar bola não, vai estudar. Tudo bem que eu não daria para futebol de algum jeito. Hoje não, pô, vai jogar bola, né? Então, assim, a gente vê que as coisas mudaram e essa visão que você está trazendo é uma visão, ela é bem provocativa, né? Porque, assim, o que eu posso fazer a mais com esse recurso que eu tenho disponível que vai me gerar uma receita, né? Mas, assim, Diego, a gente olhando as pessoas, a gente vê que não é todo mundo que tem esse perfil, né? Que não é todo mundo que tem esse perfil empreendedor, né? Por exemplo, às vezes a pessoa trabalha 10, 12, 14 horas por dia, né? E aí, pô, cara, vou chegar agora, já trabalhei o dia inteiro e agora eu vou fazer alguma coisa para eu poder vender, para eu poder fazer alguma coisa para poder gerar esse recurso. E aí, a gente está falando do livro, né, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e aí ele vai ficar naquela corrida de rato, né, que é a corrida de rato. Tu vai receber teu dinheirinho, tu vai lá, tu vai pagar a conta, aí tu volta de novo, aí tu trabalha, aí tu recebe o dinheirinho, tu paga a conta, vai. Assim, a tua mudança de mindset, ela se deu por meio de informação. E hoje a gente vê que tem muita informação, mas as pessoas elas gostam de consumir uma informação
rala, né? Não é uma informação, às vezes, de qualidade. Não estou generalizando, tem muita gente que gosta, né? Sim. Mas, assim, um livro legal, a gente está falando de Pai Rico, Pai Pobre. É um livro legal para a pessoa assim, pô, cara, eu quero ter uma visão diferente de mundo. Eu quero ver além do meu script. O que eu posso fazer? Eu posso ver Logicamente, o nosso podcast ele está aí para isso, né? Para a gente poder estar informando, né? Para poder dar uma visão diferente ou para pelo menos provocar, falar assim, pô, não é só isso que eu estou vivendo, eu tenho que pensar de outro jeito. Mas, Diego, o que o pessoal pode fazer para ter essa visão que tu teve? Em termos de conteúdo? Em termos de conteúdo, em termos de mudança de mindset. Porque conteúdo tem bastante, mas assim, alguma coisa que mude a chave. Cara, o que eu posso fazer? Tá. Como é que eu olho mais para frente? Cara, vamos lá. Você falou primeiro que tem pessoas que não têm determinado perfil para alguma coisa. E tá tudo bem. Eu acredito que cada um de nós nasce com determinados talentos ou desenvolve ao longo da vida determinados talentos e conhecimentos que, com certeza, existe alguém que pagaria para acessar isso. Perfeito. Certo? Então, esse é o caminho. Começa por ali. O que você pode fazer nessa linha do que a gente falou anteriormente, de pegar uma parte dos seus recursos, ou se você não tem, tudo que você recebe de renda, você acaba gastando, porque você tem, enfim, despesas que consomem tudo isso. Cara, olha ao seu redor, vê o que você consegue levantar de dinheiro. Diego, não tenho nada aqui ao meu redor que dá para monetizar. Ok, tem alguém, presta serviço para alguém, lava o carro de alguém, não sei, levanta recurso de alguma forma. O mínimo que você precisa para startar esse projeto, para que você possa sair dali, né? Então, eu acho que tem dois caminhos. O primeiro seria esse, monetizar aquilo que eu acredito que as pessoas pagariam para mim, para acessar esse conhecimento, esse talento que eu tenho. Pode ser uma habilidade de costurar algo, por exemplo, um conhecimento, qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Diego, eu não tenho talento nenhum, sou um zero à esquerda. Eu também já fui zero à esquerda. Depois eu fiquei zero ao centro, depois eu fiquei 1, aí 2, 3, é normal, é um caminho, é um processo. Sim. Mas, com certeza, você conhece alguém que tenha esse talento. Pega o dinheiro que você tem, ou que você pegou, levantou de algum jeito, e investe naquela pessoa, patrocina ela. Entende? Você não precisa ter o perfil. Você precisa ter a ideia, trazer as pessoas ao seu redor certas para fazer esse movimento acontecer. Por exemplo, eu sou construtor, mas eu não construo. Eu até gosto de estar lá, sentir aquele cheiro de cimento Dá e tal. pitaco. Dá pitaco. Mas eu não construo, mas eu tenho uma pessoa que sabe construir. Então eu cheguei até ela e falei, olha, se a gente investir aqui e tal, a gente consegue construir juntos e ganhar dinheiro e tal. Sim, ótimo. Patrocinei a pessoa. E assim a gente faz negócios, a gente diversifica investimentos. Então eu acho que o caminho é esse. E, além disso, ambiência. Porque, cara, é o que eu falei antes. Se você está num ambiente de pessoas que não buscam o mesmo que você, ir para um próximo nível, sem dúvida essas pessoas estão te puxando para baixo. Então, e às vezes é difícil isso, porque às vezes essa pessoa é uma pessoa que você ama muito. Às vezes até família mesmo. Familiar, tal. Ou às vezes até cônjuge, né? Sim. Complicado. Mas você tem que se afastar dessa pessoa. Você tem que procurar pessoas. Não estou dizendo que você tem que se divorciar, nada disso. Sim. Mas você tem que procurar pessoas que buscam o mesmo que você. É aquele famoso estar ao redor, circundado das 5 pessoas mais inteligentes que você conhece, que têm os resultados que você ainda não teve, e cheirar aquele ambiente, sentir a energia daquele ambiente e fazer, replicar o que aquelas pessoas que já chegaram onde você quer chegar fizeram. É basicamente isso. É simples, mas não é fácil. Sim. É um processo. É aquilo, né? Ou você vende horas, ou você compra horas, né? Que é mais ou menos isso que a gente está falando. Se você vender a sua hora de trabalho, está tudo bem. A gente tem até um grande coach aí, que é o Paulo Vieira. Gente, está tudo bem. Cada um tem a vida que quer e que merece, né? Não tem... Cada um tem a renda que merece também. Eu lembro uma vez que a gente foi fazer um curso, eu e minha esposa, a gente foi fazer o CIS lá
lá em São Paulo. Aí, pô, um monte de gente. Aí começou lá o CIS, lá, e todo mundo, pô, batendo palma, aquela agitação toda. Aí ele falou, e aí, pessoal, tá tudo bem? Aí todo mundo, tudo bem. Eu falei, não. Se tivesse tudo bem, vocês não estavam aqui. Então, mas tá tudo bem, cada um tem a vida que merece. Então, assim, a gente tem que olhar, fazendo um resumo, Diego, e aí me corrige se é isso. A gente tem que ver o que a gente está consumindo em termos de... O que a gente está assistindo na televisão. Pô, cara, ver um filme, ver isso, pô, tá tudo bem. Mas, assim, o teu tempo, né? Porque a gente está falando muito de investimento de dinheiro, tudo, mas tem investimento de tempo, né? Pegar, ler um livro, né? Que a gente está falando de Pai Rico, Pai Pobre, é um livro que mudou a vida de muita gente, a gente já conversou sobre isso. Sim. Eu gosto de outro tipo de leitura, mas, assim, a gente tem que estar olhando isso, né? Então, assim, a gente é a média das 5 coisas que a gente mais consome, das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, a gente tem que ter essa, como eu posso falar? Essa consciência, se quiser ir para um outro nível. Sim. Ou não, tudo bem. Gente, pode ser que tá bom do jeito que tá e beleza, Você né? me perguntou do conteúdo, acho que eu não acabei não respondendo, né? Sim. Então, assim, ó, o Pai Rico, Pai Pobre, existem algumas leituras que são mais didáticas, mais simples de você conseguir ler, porque tem pessoas que não conseguem ler, né? Eu era uma dessas pessoas, tinha dificuldade com isso. Eu folheava, assim, uma revista de, sei lá, National Geographic. Eu gostava porque tinha muitas artes ali, então era mais fácil. Não era nem leitura, né? Era uma leitura visual ali. Sim. Até que... Leitura visual, né? não, eu digo assim, de imagens, figura, né? De figuras. De figura. Então, assim, até que eu despertei, comecei a despertar para essa consciência, né, de dores financeiras que eu tinha, e encontrei ali o Pai Rico, Pai Pobre, foi o primeiro livro que eu li sobre finanças, então eu super recomendo porque a leitura dele é uma leitura simples, bem fluida, e, cara, tem outros tantos livros que eu poderia estar recomendando aqui, Segredos da Mente Milionária, também, de Haverker, né? também uma leitura didática. Sim. O próprio Paulo Vieira tem alguns livros sobre finanças. Então, assim... Conteúdo tem. Conteúdo tem. Conteúdo tem. Cuidado com isso, inclusive na internet, né? Tem muito influenciador falando sobre essa área financeira. Mas o cuidado que eu além de recomendar, por exemplo, esses livros que a gente falou, e conteúdos na internet, você tem que tomar cuidado com a obesidade cerebral. Explica um pouquinho isso. Porque essa geração, que é a geração dopamina, inclusive isso é um outro livro que eu recomendo ler, que não é... Geração dopamina. Geração dopamina. Não é sobre finanças, mas fala muito sobre esse contexto tecnológico que a gente está vivendo. E acaba acontecendo muito isso, né? A gente acaba ficando naquele círculo vicioso, procurando o próximo conteúdo, e não age em cima daquele primeiro que você já ouviu, já percebeu que faz sentido aplicar na tua vida e não aplicou. Então, cara, selecione poucos livros para ler, né? Poucas pessoas para você seguir ali e pratique aquilo que elas estão falando, né? Você vai lá, pratica, vê se dá certo para você. Se deu certo, você continua. Não deu, exclui aquela pessoa, aquele livro, vai para um próximo, até que você encontre aquilo que vai dar certo para você. No meu próprio Instagram, por exemplo, eu só sigo 100 pessoas. Das 100 pessoas, tirando mais 5 ali que são familiares, todas as demais são pessoas que me agregam em alguma coisa. Não que eu siga 100 pessoas, Perfeito. Né, todas as 100, mas estou ali, dou uma passada, eu sei que qualquer um dos conteúdos vai me edificar em alguma coisa. Então, eu não fico seguindo pessoas que não ficam postando fotos, conteúdos aleatórios, né? Assim como eu também não fico vendo televisão, novela, filmes, assim, coisas que não façam muito sentido. E é meio estranho, porque às vezes as pessoas estão nessa fase assim de tipo, mas é legal ver uma série, Sim. é legal, Sim. E tá tudo bem, você tem aquele momento de desestressar, de fazer algo mais, sei lá, um entretenimento, né? Algo que vai te fazer relaxar ali. Só que o problema é o quanto tempo você passa fazendo isso, né? A maioria das pessoas fica, sei lá, estuda 1 hora de conteúdo e fica 5 vendo série. Então, quer dizer, pô,
Se você quer chegar em um outro patamar, você vai ter que mudar essa lógica. Estuda 5 horas e vê 1 hora de série, pô, entendeu? E, obviamente, assim, faça outras atividades que vão te levar a pensar. Por exemplo, correr na praia, atividade física, sabe assim? Eu acho que são coisas que te fazem dispersar daquela imersão que você está no conteúdo e absorver, amadurecer melhor aquilo que você leu, ouviu e tal, né? Então, é por aí. Não, é perfeito, né? É a mudança que a gente está falando, é a mudança de mindset, né? Se você fazer o que todas as pessoas fazem, você vai ter o resultado que todos têm. A média. Se você quer uma Medíocre. coisa diferente, você tem que fazer algo diferente. Então, é aquilo, né? É buscar informação. Cara, não tem nada de errado ver televisão, ver uma série, mas assim, a questão é o que você está fazendo com esse tempo, porque é o que a gente estava falando. Tem um script montado para a tua vida. Aí precisa ver se você concorda com esse script ou não, se você quer uma coisa diferente. Eu acho que no final da história a gente tem que pensar nesse sentido. Vou até fazer um complemento. Quando a gente fala de autores nacionais, não que eles sejam ruins, tá? De forma alguma eu quero dizer isso aqui. Todos, a grande maioria são muito bons, tá? Mas a nossa sociedade, a sociedade brasileira, é uma sociedade que está ainda em sua evolução, né? Então, quando você tem uma pessoa de sucesso, cara, o sucesso dela é merecido e a gente tem que aprender com essas pessoas. Só que aquilo que a gente aprende galera, o que deu certo para mim foi isso. Você vê que são pessoas que conseguiram sair daquele miolo, romper essa bolinha e tem uma história de sucesso para contar. Quando você vai para autores gringos, né, americanos e de outras nacionalidades que já são mais desenvolvidas, você vê que a visão é completamente diferente. Eles já sabem o que dá certo. Não aquilo que eu testei e aconteceu. Eu já sei de várias coisas que dão certo. Então, a absorção do conteúdo é mais poderoso. A transformação ela vem mais rápido. Então, eu combinaria as duas coisas. Não ficaria só com autores nacionais, mas eu mesclaria para eu poder ter uma visão um pouco diferente daquilo que aqui a gente não consegue ver, né? Porque, bem ou mal, é uma ambiência... Eu não conheço, sei lá, o Thiago Negro, que é um grande influenciador de finanças, mas eu sei que ele está aqui numa região próxima a mim. Ele está em São Paulo, né? Eu também estou em São Paulo. Aqui, o ar que ele respira, a economia que ele vive, eu também vivo. Então, a visão de mundo dele, o mapa de mundo dele é muito parecido com o meu, apesar dele ter uma visão diferente, uma experiência diferente da minha, mas elas são, em certas medidas, similares, né? Lá fora eu tenho pessoas que vivem em ambientes diferentes, muito distantes do meu, e que têm um mapa de mundo completamente diferente do meu, e que têm um sucesso há mais tempo que eu e qualquer outra pessoa aqui nesse ambiente. Então, eu daria atenção para quem já está no jogo, jogando há mais tempo com sucesso. É uma questão até de modelagem, né? Modelagem. Aqui você vai ter um número de pessoas que você pode modelar, e a partir do momento que você expande a tua visão, você vai ter mais pessoas para modelar. Então, assim, o teu quebra-cabeça da tua vida, da tua consciência, tu vai pegar uma pecinha de cada pessoa. Acho que é mais ou menos isso, né? Isso aí, perfeito. Ô Diego, e assim, futuro, visão de futuro, quais as tendências, o que está vindo aí de novo, como é que tu vê o mundo daqui a... Sei lá, é difícil a gente falar isso, né? Ainda mais com esse monte de coisa acontecendo, né? A informação ela sendo gerada cada vez de uma forma mais rápida, ela dobrando a não sei a quantos X tempos, inteligência artificial, esse negócio todo. Inclusive, a gente teve um episódio bem interessante de inteligência artificial, convido o pessoal a dar uma olhada também. Eu assisti, estava muito bom. Diego, mas assim, futuro, como é que tu vê o futuro com relação a essa questão de investimento, essa questão de inteligência financeira? Boa. Cara, quando a gente fala de futuro, a gente tem que tomar cuidado com a especulação excessiva, né? Então, é legal a gente trabalhar um pouco com fatos daquilo que a gente acredita que está acontecendo e verdadeiramente está evoluindo nesse caminho, e aquilo que são projeções, né? São especulações do que pode acontecer, né? Então, a gente vive numa geração muito
complexa, né? Principalmente agora com tecnologias novas, né? AI e tudo mais. Sim. Então, sem dúvida, a gente tem uma transformação no mercado profissional. Isso é algo que as pessoas precisam ficar atentas, né? Muitas posições dentro das empresas serão extinguidas, né? E substituídas, né? Até já ouvi pessoas falarem sobre não haver mais mão de obra humana em vários ambientes, né? Obviamente, um pouco distante disso ainda, mas é uma tendência, né? Sim, sim. Já existem, por exemplo, fábricas de grandes empresários aí, mundo afora, que trabalham quase 100% de forma robótica. Tesla, né? Pronto. É isso aí. Então, o desencadeamento disso para outros segmentos é uma tendência, né? Eu mesmo vi lá, em outra experiência que eu tive no passado, integração entre 3 sistemas, assim, num botão só. Cara, eu já vi isso lá atrás. Cara, muito louco. Então, tecnologia vem e transforma rápido. Então, tem coisas que a gente vai ver acontecer que talvez não tenha passado aos nossos olhos, assim, né? Em termos de investimento, tá? Sem dúvida, vai fazer cada vez mais sentido a gente patrimonializar, tá? Diversificar é um mantra, vamos dizer assim. Não deixar um ovo na mesma cesta, os ovos na mesma cesta. Né? Mas patrimonializar, eu acredito que seja uma questão que as pessoas talvez não estejam atentas ainda. Porque lembra que a gente falou desse esforço de tudo ficar líquido, de você só deixar as coisas numa corretora de valores, tal, Bitcoin, tal, cripto, tudo em ambientes tecnológicos que são fatalmente manipuláveis, né? Então eu tomaria um pouco de cuidado com isso e olharia para algo, até mesmo imóveis, né? Você já tem tokens de imóveis, muito louco isso. Token de imóveis? Eu nunca... Você compra uma fração ali virtual e tal. Muito louco isso. Então, eu olharia para ter ativos também. Eu estou falando disso porque poucas pessoas falam, tá? Sim, sim. Ativos que são naturais, escassos. Petróleo é escasso. Ouro é escasso. Salvo se o Elon Musk achar em Marte ouro, né? Sim, sim, sim. Mas, ainda assim, pode ser escasso, né? Então, quanto mais escasso, mais valor tem. Por isso que uma obra de arte também vale muito, né? Então, tudo que é escasso, é único, é exclusivo, vale muito e valoriza no tempo. Então, aquele meu imóvel também é único, né? E valoriza no tempo. Então, eu buscaria isso, buscaria olhar para negócios. A gente tem uma facilidade enorme de você abrir negócios com baixíssimo custo ou às vezes até zero custo, né? Então, existe uma facilidade de empreender no mercado absurda e o trabalho, enquanto a gente ainda tem a oportunidade de ingressar numa empresa e aprender naquele ambiente, eu encararia como uma oportunidade de adquirir um conhecimento para que eu possa, a partir dali, abrir o meu negócio naquele lugar, naquele segmento, sabe? Porque o CLT para mim é isso, significa com limite para terminar. Legal. Gostou dessa? Legal, não, legal. Porque assim... Com limite para terminar. E é perfeito. Porque assim, empreender-se é o que muda o jogo. Você tem que empreender em você mesmo. Não, eu vou ser carreirista, eu vou morrer nessa empresa, eu amo essa empresa. Tá, tudo bem. Mas, cara, vá empreender na sua carreira. Como que você pode garantir que você cresça lá dentro, né? Mesmo assim, haverá um teto, não adianta, né? Haverá um teto. E uma escassez, né? Porque quanto mais você sobe... Vai afunilando. Menos posições você tem para vai ocupar. afunilando, E aí lógico. você tem riscos também. Lógico, enfim, né? vai afunilando. Então, eu olharia mais como um lugar onde eu vou, aprendo, depois eu saio de lá e aplico aquilo que eu aprendi ali dentro em meu próprio negócio, na minha própria empresa daquele segmento, entendeu? Buscando inovar, buscando fazer mais, melhor, usando tecnologia para aprimorar e, quem sabe, montar um grande negócio, né? Porque hoje o jogo é o jogo do equity. Então, eu não vejo da minha empresa pelo valor material que ela tem ou de mercado, eu vendo pelo tanto que ela vai produzir de receita daqui a 10 anos, de hoje para 10 anos, né?
Então, cara, você pode faturar milhões em um negócio pequeno, né? Com uma ideia muito boa. É o que a gente tem visto aí com grandes startups, né? Sim. Não, isso é perfeito, né? E o que está falando, eu vivi isso, né? Eu venho da área portuária e, pô, quando eu comecei, de novo, naquele papo de velho, quando eu comecei lá atrás, passei a operar um navio, sempre trabalhei com operação de navio, se colocava um monte de gente para trabalhar. E aí as coisas eram manuais, tudo. Então, aí começou a chegar coletor de dados, começou a chegar sistemas. E as coisas foram se integrando ao ponto de diminuir quase, eu posso, sei lá, 70% do pessoal envolvido da operação hoje não está mais lá, né? E tem muita coisa ainda. A gente vai em portos lá fora, já tem terminais totalmente automáticos, que não tem ninguém. Tem pessoal lá para fazer a programação e o negócio anda... Rotterdam, né? Não, tem... Rotterdam, na Europa já tem bastante, na China. Porque assim, o volume começa a chegar num negócio tão absurdo que as pessoas não conseguem controlar, então tem que ter um sistema, né? E eu lembro que a gente tinha um consultor que ele sempre falava assim pra gente, né? Pô, antigamente, antes da energia elétrica, tinha um cara que ele tinha que acender lâmpada por lâmpada, da iluminação pública, né? Ele andava com o burrinho lá, ele acendia. De uma hora para outra criar energia elétrica, pum, botão, vruf. Esse cara se perdeu, né? Então, assim, o que a gente pode deixar de conselho, até para o pessoal mesmo, assim, eu vejo muitos colegas que têm essa dificuldade de encaixe, né? Pô, mudou tanto, cara, e agora, como é que eu me encaixo? Gente, é conhecimento, é estudar, é olhar novas tendências, é se reinventar, é olhar para a vida de um jeito que talvez você não tenha olhado, né, Diego? E o conhecimento ninguém vai tirar da gente, né? No mínimo, você vai ficar mais inteligente, vai ficar mais interessante, você pode falar de coisas diferentes, né? Acho que no mínimo é isso, né? Sem dúvida. É que as pessoas têm esse medo, talvez, de perder aquilo que elas trabalharam a vida inteira para ser ou para constituir, né? Fizeram uma formação, seguiram aquele script que a gente falou no começo, e aí, de repente, no meio do caminho, elas se veem não se encontrando, não fazendo aquilo que gostariam de fazer, não obtendo o salário, a renda que elas gostariam de obter, e aí baita de uma frustração, pô, trabalhei minha vida inteira para aquilo e me desencontrei. Cara, aconteceu comigo. E tá tudo bem. O segredo seja multiuso, seja multitarefa. Porque, assim, a habilidade que eu adquiri na minha jornada inicial, né, que depois eu me desencontrei lá, cara, eu uso até hoje. Então, não é sobre aquilo que eu faço, mas sobre os talentos, as habilidades que eu carrego. E isso você pode aplicar em qualquer lugar. Então, muito se fala também de fazer o que se ama. Cara, eu penso que, ok, dá para você encontrar esse lugar. Meio poético, né? Meio poético, mas eu acho que às vezes tem que fazer o que tem que ser feito, né? Isso aí, é isso aí. E faz parte do jogo. É isso aí. É por algum tempo, é que está o ponto. As pessoas pensam que vão ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa chata, né? E aí, se você se vê nesse caminho, você está realmente fazendo aquilo que é errado, você está fazendo algo errado. Mas se você sabe que por 5 anos, 10 anos, 15 anos no máximo, você vai estar fazendo aquele sacrifício, mas para garantir que depois você vai viver 50 anos bem, confortável, poxa, vale a pena, por que não? Né? Um sacrifício momentâneo ali. Então, eu acho que é isso. Não, como tudo, né? A vida não é só tomar sorvete, comer doce, né? Tem, de vez em quando, tu vai ter que pegar Lógico. Não é só fazer o que se quer, né? É fazer o que se precisa, né? Diego, cara, um papo extremamente enlightening, né? Aquele papo que a gente, pô, abre a cabeça, a gente vê bastante coisa. O que quer deixar aí de recado aí, considerações finais? Fala pra gente, deixa uma mensagem aí, deixa uma coisa que a gente possa usar, sair pra frente. Não me preparei para isso. Mas o negócio do podcast é esse, né, Diego? Legal. Mas vamos lá. Durante a minha vida, eu
eu achava que eu não merecia viver o que eu vivo, que eu nunca experimentaria nada diferente daquilo que lá atrás eram os meus problemas, que talvez eu já tenha pensado que eu fosse morrer daquele jeito, sabe? Sim. Porque eu também tive, além daquele ambiente que eu te falei, também sofri bullying, sabe assim? Não tô querendo Sim. fazer, É, sabe porque na assim? nossa época era normal, né? Pô, Mas a forma como emocionalmente eu Sim. recebi aquilo não foi positivo. Perfeito. Então aquilo se transformou numa dor para mim. E eu achava que eu era daquele jeito, que eu ia ser aquela pessoa estranha, esquisita, feia, tímida e tal, e não teria solução para o meu caso. E essa não foi a realidade que eu encontrei. Legal. Desde quando eu decidi mudar a minha realidade, mesmo que devagarzinho, a coisa foi fluindo. E, cara, é um processo ininterrupto, porque é aquela história, né? Depois que o paraquedas abre, não fecha mais. É isso aí. Então, e tem sido assim até hoje. Eu vou evoluindo. Hoje eu sou um cara completamente diferente do que eu era há muito tempo atrás. E tenho certeza que amanhã continuarei. Aliás, não serei mais como eu sou hoje. Eu estarei nesse processo de evolução, porque você acelera, né? Chega um momento ali desse processo que você acelera. Quebrou a inércia, vai, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a sua realidade, se ela não é a realidade que hoje você gostaria que fosse, ela pode mudar. Ela pode mudar de hoje para amanhã? Depende. É possível. Não que vai acontecer com todos, mas, cara, mesmo se for devagarzinho, acredita, ela pode mudar. Busca fazer aquilo que a gente falou aqui, buscar conhecimento, buscar pessoas que já chegaram onde você quer chegar, né? Busca se conectar com elas de alguma maneira, busca formas de você aumentar a sua renda, porque isso, bem ou mal, para muitas pessoas dá um fôlego, cara. Muda, né? Sim, Você sim. ter R$500 a mais ali no mês, R$1.000 a mais ali no mês, pode fazer diferença para muitas pessoas. E o simples fato de você buscar ter uma ação inclinada para buscar isso, cara, que você faça ali, você pega, não sei, um celular antigo que você tem e você vende e pega R$500. Uau, era só isso. Esse clique de era só isso, cara, muda a mente de um jeito absurdo. E a partir daí é onde o paraquedas já abriu, e aí você vai dar o próximo passo e o segundo, e vai buscar outros livros para ler, vai procurar outros conteúdos para ler também, para assistir também. E, cara, eu tenho certeza que você vai voltar aqui no podcast do Johnny Cash para ver esses conteúdos de uma forma diferente. Talvez você reveja esse podcast também. Sim. E isso vai transformar a sua vida. É um pouquinho do propósito que eu tenho carregado, né, comigo, de cada pessoa que eu me conecto. Falei para você já, né? Sim. Eu sou um agricultor. É isso aí. Então, eu carrego sementes que Deus me abençoou. Eu vejo cada pessoa com terra que precisa, né? Todo mundo precisa, eu também preciso, né? De sementes financeiras para ir para o próximo nível, né? Eu só estou numa fase. Esse é um ponto legal também, né? Não existe um fim. O fim é a morte. Talvez a morte também não seja o fim. Mas aí vai de cada um. Mas não existe um fim. É só o próximo degrau. Então, independente do nível do seu momento hoje, você só tem que subir o próximo degrau. Então, alguns degraus são altos, outros você consegue subir com facilidade, alguns você precisa de alguém lá em cima para te dar a mão e te puxar, mas é só o próximo degrau, e depois o próximo, e depois o próximo, e depois o próximo. Então, cara, busque isso, né? Eu tenho certeza que vai valer a pena. Pô, Diego, mensagem poderosíssima, a gente pode falar isso. Não é porque você nasceu num ambiente que você não pode mudar, né? Nascer a gente não escolhe, mas o jeito que a gente vai viver e o jeito que a gente vai chegar no final da nossa vida, a gente escolhe. E a vida não é uma foto, né? Então, assim, não é só coisa boa, como a gente falou, vai ter os tempos difíceis, os tempos desafiadores. Eu falei isso no último podcast aqui, que a vida é um eletrocardiograma, uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Se está tudo reto, está errado, você não está vivendo. Diego, meu brother, obrigado aí, obrigado. Que conversa legal. E, pessoal, eu acho que tá aí a mensagem.
Acho que o que a gente queria passar, hoje a gente foi bem sucedido naquilo que a gente conversou. Espero que vocês aproveitem esse tempo tanto quanto eu aproveitei. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente possa estar cada vez mais levando assuntos relevantes, tocando o coração de vocês. A gente quer muito a participação de vocês, porque esse programa não faria sentido se não fosse por vocês, entendeu? Então, mais uma vez, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo, dar aquele likezinho. E, mais uma vez, agradecendo a audiência de todo mundo, a paciência, o carinho. E até o nosso próximo episódio, que estaremos aqui com a graça de Deus. Até logo, pessoal.